iremos falar sobre o aparelho locomotor dos equinos. O aparelho locomotor ou sistema locomotor é responsável pela movimentação do corpo e é composto basicamente por 3 sistemas. São eles o muscular, o esquelético e o articular, que atuam juntos para garantir uma grande quantidade de movimentos. Boa noite a todos. Eu vou dar continuidade ao assunto falando do sistema locomotor, né? Que este é formado pela união de 3 outros sistemas, né? Que é o esquelético, o muscular e o articular. E a função de todos eles é a movimentação, né? O indivíduo realiza os movimentos. Bom, o sistema esquelético é constituído pelos ossos, cartilagens e tendões, que estes juntos, né, atuam no movimento. Porém, além do movimento, o sistema esquelético também atua como sustentação e proteção do cálcio e do fósforo e na produção de células sanguíneas, né? Bom, o esqueleto ele tem 2 partições, que é a axial, que são os ossos que formam o eixo principal, que são os ossos da cabeça, os ossos do pescoço, do tórax, entre outros, né? E o apendicular, que formam os membros, e ambos são, os dois, né, são unidos pela cintura escapular e pélvica. O muscular, ou o sistema muscular, ele atua no movimento por meio do processo de contração, em que também une as peças ósseas, mantendo a postura do esqueleto. Os músculos eles são formados por feixes que se fixam no meio dos tendões. Bom, e por último, tem o sistema articular, que é constituído pelas articulações, ou comum pelas juntas, né? Que são estruturas formadas pelo tecido conjuntivo também, na qual se encontram onde os ossos se unem, né? O aparelho locomotor é um sistema orgânico complexo cuja função prioritária é possibilitar a execução do trabalho mecânico. Na espécie equina, a porção distal do aparelho locomotor se adaptou ao longo de sua evolução para obter uma alta velocidade. Agora eu vou citar algumas doenças do casco em equinos. A rachadura ela é causada por atividades constantes sobre superfície resistente sem a devida proteção. Sapinho é uma doença no casco reconhecida por seu odor peculiar que se deve à proliferação de bactérias comuns em ambientes de grande umidade. O nome laminite se deve ao fato de a doença se manifestar na lâmina no casco do cavalo. Em casos mais graves, ocorre a separação da parede do casco do resto do pé. Pode ser simples de identificar essa doença, observando a manifestação de alguns sintomas, como sudorese, dificuldades para caminhar e casco aquecido. Síndrome navicular é uma doença que pode se manifestar tanto como uma inflamação do tecido responsável por envolver o osso, quanto como uma degradação do tecido ósseo. E o animal passa a ter grande dificuldade para se locomover e é um problema não reversível. Os abscessos surgem na parte macia da pata do equino e podem ser resultantes de machucados e até de picada de insetos. Além do incômodo, pode se tornar um empecilho para o caminhar do cavalo. Cuidados com o aparelho locomotor dos equinos. Para evitar que a rachadura ocorra, evite que o animal percorra com frequência por superfícies muito duras, como o concreto ou asfalto. É importante estar sempre atento à ferragem. Se ela for feita de maneira inadequada ou sem a manutenção devida, pode agravar o problema de rachaduras. Para prevenir o sapinho, os pisos devem ser adequados para as baias e a higienização frequente para evitar a umidade são medidas preventivas que irão evitar esse tipo de doença em sua criação. Para evitar que a laminite ocorra, a dieta deve ser balanceada e evitar produtos e substâncias que possam causar reações alérgicas no animal. São as melhores medidas para evitar a laminite. Para prevenir a síndrome navicular, a aparação dos cascos deve ser feita de maneira correta,
a ausência de obesidade no animal, ferragem correta e o cuidado para que os cavalos não coloquem muita pressão nos calcanhares são de grande ajuda para evitar a síndrome, pois ela não é reversível. E para prevenir abscessos, a medida preventiva é a limpeza diária das patas dos animais. Fala galera, boa noite. Eu vou falar um pouco sobre os tipos de articulações equinas e simplificando aqui eu quero só dar um exemplo rapidinho do que é uma articulação. Uma articulação nada mais é do que a união, um encontro entre ossos. E no caso dos equinos existem 3 tipos de articulações, que é o fibroso, o cartilaginoso e os sinoviais. Falando um pouco sobre o fibroso, é uma articulação que possui um tecido conjuntivo de fibras e existem 3 subdivisões dentro dela, sindesmose, sutura e gonfose. Falando um pouco sobre o cartilaginoso, também é parecido com o fibroso, mas possui um tecido conjuntivo de cartilagem, que em suas subdivisões existem o sicondrose e o sínfise. Eu vou dar uma explicação aqui também sobre sinoviais, porque o próximo vídeo será do Matheus, e ele explicará melhor. Os tecidos sinoviais é quando existe um osso, uma bolsa com um líquido chamado sinovial e depois o osso novamente. E dentro dessas subdivisões existe a plana, esferoide, elipsoide, condilar, trocoide e selar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Continuando o assunto, eu vou falar um pouco para vocês sobre as articulações sinovais, ou também chamadas de artroses ou móveis. Essas articulações sinovais possuem cápsulas cheias de líquido que funcionam como lubrificante. Essas articulações possuem a maior liberdade de movimento. E o que é o estudo anatômico dessas articulações? O estudo anatômico dessas articulações funciona para saber se o movimento do animal está correto. Quando o animal quebra uma perna, que ele fica ali meio manco, ou meio como o pessoal diz popularmente, camboto, né? Fica camboto, o animal camboto fica mancando. Aí existe a possibilidade desse estudo da articulação sinoval para facilitar o movimento animal, o movimento das articulações animal. E saber se esse líquido, esse líquido que lubrifica o osso, a articulação, para ver se ele está realmente de fato lubrificando a parte do animal que mais se movimenta, né? Que possivelmente seria o joelho, uma pata ali, né? Que está flexionando. E é isso. Eu vou falar um pouco da osteologia dos equídeos, tá? Falando um pouco assim em questão dos ossos, aí a gente vai entrar primeiro na nomenclatura, né? Que é um conhecimento mínimo da nomenclatura dos principais ossos do cavalo. É fundamental para a gente estudar o exterior, tá? No que diz respeito à associação da anatomia, nomenclatura e etc, tá? O conceito de osso é basicamente aquilo, né? Que é um conjunto especializado constituído de células e matriz extracelular, tá? A matriz é mineralizada de fosfato de cálcio, conferido uma ela de uma textura rígida, né? Servindo como reservatório de cálcio, enfim. Esqueleto também, em geral, apresenta a função de sustentação do corpo, articulações, tendões, músculos, proteção de órgãos e etc. Sistema ósseo formado de esqueleto axial, a gente tem também a cabeça, tem a coluna vertebral, costelas, externo e tem esqueleto perpendicular que engloba membros torácicos e membros pélvicos, ok? Começando pela cabeça do animal, certo? Elas têm a diferenciação por causa da idade, do sexo, tá? E raça dos animais. Também animais mais velhos para animais mais novos também tem um pouco dessa diferença, tá? A cabeça ela é composta por 16 ossos, certo? Que são classificados de acordo com a localização. Aí eu vou citar alguns também da parte dos ossos também que são constituídos ali no neurocrânio, tá? Que é a caixa do cérebro. São occipital, esfenoide, etmoide, interparietal, parietal, frontal e temporal. E ossos do viscerocrânio, que são essa parte da face do animal, certo? É o maxilar, nasal, lacrimal, zigomático, incisivo, vômer, palatino, pterigoides e mandíbula, ok?
Os pterigóides são ossos delicados, né? Só uma curiosidade, são ossos mais delicados. Por isso que às vezes quando a gente vai ver algum diagrama que mostra todo o corpo do animal, o esqueleto, ou às vezes a gente vai fazer uma exognósia, às vezes aparece uma parte avermelhada com linhas vermelhas ou marcadas com uma cor diferente, porque eles são muito finos, então às vezes não aparece. Então a pessoa que faz o diagrama, né, da exognósia, dos ossos e tal, da parte óssea, ela marca com a cor. Por isso que tem esse destaque, né? Porque eles são bem fininhos. Aí, para dar esse destaque, eles trocam as cores dos ossos, certo? Temos alguns ossos pares, né? Que são os ossos frontais. E temos ossos ímpares, né? Que é o occipital, que, por exemplo, que é um osso ímpar, que se trabalha somente numa parte da cabeça. Os outros pares, eles têm no lado esquerdo e direito. No mesmo lado direito tem do lado esquerdo. São ossos basicamente simétricos, certo? A maior parte dos ossos da cabeça são classificados como planos compostos e por duas lâminas paralelas, né? Do tecido ósseo compacto com um osso esponjoso para poder proteger. Os ossos da cabeça, eles estão fixados uns aos outros por suturas, né, que são um tipo de articulação fibrosa imóvel que fixa eles. Só o osso da mandíbula, né, que é a exceção, que ele não tá fixo, certo? Que ele está ligado, na verdade, ao osso temporal e ele só se movimenta no processo de mastigação, certo? Ok? Falando um pouco da coluna vertebral, das costelas e externo. Ele vai, né, inicia desde o crânio e vai até a ponta da cauda do animal. E tem os ossos compostos. Quais os nomes dos ossos, né? São o atlas, axis, vértebras cervicais, vértebras torácicas, vértebras lombares, vértebras sacrais e vértebras caudais ou coxígeas, certo? Eles têm um movimento espinhal, movimento circular também, de rotação. E eles, de acordo com os ossos maiores, para os menores, esses movimentos podem ser mais longos ou mais curtos. Por exemplo, os movimentos da cauda, por exemplo, são mais curtos, porque os ossos são menores. E o início da cauda tem as vértebras maiores e elas vão se afunilando de acordo com a cauda vai acabando, certo? Até o final, do início ao final, elas vão se afunilando e ficando menores, certo? No caso, apresentam 18 vértebras torácicas, né, no animal, e essas possuem um processo espinhoso, que foi o processo que eu falei, que o osso maior ele faz um processo espinhoso mais longo e o osso menor faz um processo espinhoso mais curto no animal. Os membros torácicos, né, são formados pelos ossos da escápula, húmero, rádio, ulna, carpos, metacarpos, falanges e sesamoides, né? Que alguns têm os formatos peculiares, como o da escápula, por exemplo, que ela possui um formato de uma raquete de tênis, sendo em sua maior parte um osso achatado, certo? O húmero do equino possui uma particularidade, o tubérculo intermédio na direção lateral, né, que é um osso longo, está articulado ao osso da escápula e aos ossos os ossos rádio e ulna, certo? Os ossos do carpo são irregulares e pequenos, estão dispostos em o cárpico acessório, que é a face lateral, cárpico ulnar, cárpico intermediário, cárpico radial, cárpico segundo, cárpico terceiro, que são fusionados, o cárpico quarto, que é um cárpico lateral, que esses ossos são ossos que formam a região do joelho dos equinos, né? Estão articulados ao rádio e ulna, e aos metacarpos. Sobre os membros pélvicos. Os membros pélvicos são formados pelos ossos, que é o coxal, fêmur, patela, tíbia, fíbula, tarsos, metatarsos, falanges e sesamoides também, né? O osso coxal é formado pela fusão de 3 pares de ossos, que são 2 íleos, 2 isquios e 2 pubis, né? Todos são considerados ossos planos também, certo? A patela é um osso sesamoide, de formato irregular, possui uma função de proteção dos ligamentos e da articulação do fêmur, certo? O tarso é composto pelos ossos de talos, calcâneo, central, primeiro e segundo tarsianos, que são fusionados, né? O terceiro tarsiano e o quarto tarsiano,
que juntos eles formam uma região anatômica denominada de jarrete, que participam do movimento de sobe e desce da perna, e todos possuem um formato irregular, assim como os anteriores que a gente tinha falado, né? Sendo o osso calcâneo o maior dentre esses, e o talos, que é o segundo maior, e possui um formato cuboide, assim como os demais, o primeiro e o segundo tarsiano também são fusionados, certo? Os equinos ainda apresentam os ossos segundo metatarsiano, terceiro metatarsiano e quarto metatarsiano. O maior de todos é o terceiro, sendo que o segundo e o quarto se alongam apenas até a metade do corpo do animal, né? São denominados de ossos longos e irregulares, estão articulados ao tarso, sesamoides e falâmide proximal. Pessoal, dei uma pincelada por cima aqui, né? Falando um pouco da osteologia dos equinos.